Saudações, família Enécio Couto. O relato de hoje foi enviado por um inscrito que acompanha o nosso canal desde o início. Então, sem mais delongas, vamos ao relato que nos foi enviado pelo Adriano. Olá a todos, me chamo Adriano, tenho 51 anos e atualmente moro na cidade de Custódia, localizada no estado de Pernambuco. Todo este acontecimento ocorreu há um bom tempo atrás. Eu ainda era uma criança. E se não me falha a memória, deveria ter lá meus 7 anos. Confesso a vocês que ainda carrego todo o ocorrido daquela noite em minhas lembranças. Minha família já vinha conversando e também se programando para vender nossa casa, que ficava localizada mais para uma região urbana. Com o dinheiro da venda, meu pai tinha planos de comprar um pequeno sítio que ele já tinha em vista. E tão logo a casa foi vendida, ele tratou de fechar o negócio. O lugar era muito bonito e ficava em meio a uma natureza exuberante. Ao redor de nossa casa, também havia grandes campos verdes que se estendiam a perder de vista. A princípio, aquele era o lugar perfeito. E era fácil notar que toda a minha família se encontrava bastante feliz. Mas foi somente depois de alguns meses morando naquele lugar que os problemas começaram. Os moradores, sitiantes e chacreiros que moravam naquela região passaram a relatar histórias bastante estranhas. Muitos diziam que suas terras vinham sendo invadidas durante as madrugadas por algo nunca visto na região. Pequenos bezerros, galinhas e também porcos passaram a sumir. A única pista que era deixada para trás eram rastros de sangue que se estendiam em direção à mata. Não demorou muito para que os comentários se estendessem e todos da região passassem a acreditar que o que vinha ocasionando toda aquela dor de cabeça fosse sim um lobisomem. Não era à toa que muitos acreditavam em tal criatura, pois havia uma lenda que assombrava a região, devido às muitas percas de animais, e também o medo que muitas famílias tinham em ter as suas casas invadidas. Muitos chacreiros decidiram se unir para tentar de alguma forma emboscar em meio à mata a famigerada criatura que vinha trazendo terror na região. A intenção era somente pôr um fim aos ataques que aconteciam durante as madrugadas. Um destes homens que se prontificaram a sair à caça da criatura foi meu pai. Lembro-me dele conversando comigo e minha mãe. Suas palavras soavam com uma certa ironia, pois ele não acreditava nas coisas que ouvia e ainda zombava do povo por acreditarem em tal coisa. As horas foram se passando rapidamente. Tão logo a noite chegou, todos os homens já se encontravam reunidos e também muito bem armados. Depois que tudo foi combinado entre eles, todos caminharam em direção a uma densa mata fechada. E por esta mata caminharam por 2 dias e 2 noites. Em determinado ponto daquela mata acabaram chegando até um paredão de rochas, onde constataram que havia uma caverna. Ali naquele lugar foi tomada a decisão
que enquanto 3 homens adentravam a caverna, o restante ficava do lado de fora, cuidando caso algum animal viesse a aparecer, pois temiam que aquela caverna pudesse ser a toca de uma onça ou qualquer outro animal selvagem. Meu pai conta que não conseguia acreditar no que viu lá dentro. Havia um grande amontoado de ossos que pareciam ser de animais. Em meio a estes ossos também foi encontrado cabeças que, apesar de estarem em estado de decomposição, aparentavam ser de bezerros. Naquele momento todos tiveram certeza que aquele lugar era o abatedouro do lobisomem. E meu pai não tinha mais dúvida alguma sobre o que estavam procurando. Então, enquanto a noite não chegava naquele lugar, um plano foi tramado. Todos ficariam de tocaia até o cair da noite, e tão logo a criatura fosse até a caverna, todos esperariam que a fera entrasse. Então iriam até a entrada e abririam fogo. Enquanto esperavam escondidos, alguns homens ficaram sobre os galhos das árvores e outros empenhados em meio à mata. Todos observavam a mata atentamente. Então, quando foi próximo às 10 horas da noite, para a surpresa de todos, eles acabaram presenciando uma figura bastante misteriosa. Parecia ser uma mulher de aproximadamente uns 30 anos. Ela vestia uma longa capa preta e caminhava um tanto arqueada para a frente. Aquela mulher parecia lutar contra o seu próprio corpo, pois seus braços estavam cruzados na altura de sua barriga. Ela também parecia andar cambaleando de um lado para o outro. E tão logo chegou à frente da caverna e entrou para dentro, não demorou muito para que todos os homens passassem a ouvir seus gritos. Toda aquela situação acabou aumentando ainda mais a tensão de todos. Era possível ouvir como se seus gritos estivessem passando para grunhidos. E tão logo aqueles grunhidos pararam, o que saiu da caverna já não era mais humano, e sim uma criatura que possuía poucos pelos por todo o seu corpo. Sua feição era de um cachorro de porte grande, com grandes dentes que se projetavam para fora de sua boca. A criatura também possuía um focinho que mais parecia o focinho de um porco. Aquilo era esguio, e parecia saber que aqueles homens estavam ali. Bastou somente o primeiro movimento na mata para que aquele ser bestial passasse a correr na direção dos homens. O ataque da criatura foi certeiro. Dois homens acabaram se ferindo gravemente. Bastião, que era o mais velho, acabou tendo um de seus braços decepados pela mordida da criatura. E Antônio acabou sendo surpreendido pela fera e teve a sua barriga rasgada pelas unhas afiadas da fera. O golpe que Antônio recebeu acabou deixando exposto para fora boa parte de suas vísceras. Foi então, no momento em que a criatura se voltou na direção de meu pai, que todos notaram que para chegar até ele, a fera teria que passar por baixo de algumas árvores, onde o restante dos homens estavam. E quando isso aconteceu, os homens abriram fogo. A criatura, depois de ser alvejada, caiu a poucos metros dos pés de meu pai. E foi neste momento que ele acabou testificando com seus próprios olhos
que tal criatura realmente existe. Ele não só viu, como também ouviu o som de ossos se contorcendo. A pele da criatura parecia se movimentar. E por final todos acabaram vendo a criatura se tornar a mulher que adentrou a caverna. Então todos naquele momento pareciam não entender como uma mulher aparentemente muito bonita havia se tornado aquela maldita criatura. Somente depois de todos já estarem em segurança, um dos homens mais velhos que morava naquela região acabou revelando que a vida daquela mulher foi marcada por uma grande tragédia. Ela teve suas terras invadidas quando mais nova. E a história conta que ela viu seu pai e sua mãe serem mortas por bandidos que acabaram invadindo a sua casa. Depois de tal atrocidade, ela acabou prometendo para ela mesma que jamais descansaria enquanto não matasse quem acabou com a sua família. Magia negra, sacrifício de animais e muitas outras coisas eram o que ela fazia para poder ter a força, a rapidez e também o instinto de um animal da mata. O preço do seu pacto sombrio foi se tornar um lobisomem. Naquele momento todos acabaram entendendo a triste sina que aquela mulher carregava. Nunca mais houve boatos e nem rumores de aparições na região. A única pergunta que me faço até os dias de hoje é se esta mulher, depois de fazer tal pacto, conseguiu vingar a morte de seus pais. A resposta para isso eu nunca vou ter, pois como todos vocês devem imaginar, meu pai já não se encontra mais em vida. E se ele tinha essa resposta, ele carregou com ele para 7 palmos debaixo da terra. Cordiais uivos a todos. Boa noite.